áudios foram revelados dizendo que pastores estariam falando em nome de Milton Ribeiro e para priorizar amigos aí a pedido de Bolsonaro. Nos áudios, o pastor Arilton Moura, integrante do gabinete, dito integrante, porque esse negócio de gabinete paralelo no governo Bolsonaro parece, não sei, me parece que muita gente faz esse tipo de denúncia, um pouco às vezes até sem fundamento. Eu não sei se realmente existe esse tipo de coisa, mas as denúncias são de que existem, né? Então, que teria também um gabinete paralelo dentro do Ministério da Educação e pediu pagamentos em dinheiro e até em barras de ouro em troca de conseguir liberação de recursos para a construção de escolas e creches. A informação foi dada pelo Estadão, né? E também foi apurada pela Folha de São Paulo. E aí eu já começo com você, Kim Rafael. Esse negócio de propina é um negócio bem esquisito, né? E propina em barra de ouro seria pior ainda. O ministro Milton Ribeiro, ele negou todas essas coisas numa nota. Ele disse, que ele reitera que o presidente da República não pediu atendimento preferencial para ninguém, Kim. Pois é, deixa eu só falar do outro assunto. Um minuto. Referente realmente aí à questão... Um relógio, nós temos que nos preparar porque nós vamos ter que devolver para o Lula o que realmente, efetivamente, supostamente ele furtou. Então, já é. Agora, essa questão realmente, com barras de ouro, é óbvio que não vai ser, né? Porque é mais rastreável do que dinheiro, né? Então, essa questão realmente... Primeiro, nós temos que entender que vai existir uma investigação. Se eu não me engano, acho que o Ministério Público já foi, inclusive, vai se iniciar aí as investigações se efetivamente houve qualquer tipo de ilegalidade, né? Porque eu tenho que entrar nesse quesito. O princípio da legalidade. Nós temos que entender realmente se houve algum tipo de tráfico de influência, teve algum tipo de lobby, né? Podemos dizer assim, e que efetivamente seja condenado e que seja afastado. Mas antes disso, precisamos investigar. Então, nada mais justo do que realmente Agnaldo Vieira. Estar aí para investigação. Isso pegou todos de surpresa, os áudios vazados, né? Numa suposta reunião lá com o ministro e... no mínimo investigado, né? Ficou estranho um atendimento privilegiado a pedido do governo, se for verdade, né? Para determinados políticos, enfim. E a questão do Lula é o fim dos tempos mesmo, né? Daqui a pouco a gente vai ter que, inclusive, pedir desculpas a ele. Luiz Neto. Paulo, esses áudios eles foram vazados? Esses áudios, quem teve acesso foi a Folha de São Paulo, o Estadão e a Folha de São Paulo. Então, eles fizeram uma denúncia. Então eles foram vazados. Você sabe o que me chama a atenção? É a indignação seletiva. Eu lembro quando foram vazados os áudios do Lula, né, conversando com a Dilma, outros também áudios importantes, né, aí na nossa história recente, de outros políticos também, né, que inclusive pessoas que são pré-candidatos a presidenciável do Brasil, e que foram juízes. A indignação seletiva ela não acontecia da mesma forma. Então, é o que chama a atenção, né? Passa pano para alguns e chama muita atenção para outros. É óbvio que esses fatos têm que ser investigados, mas a gente tem que parar com essa cultura de investigar só o que é conveniente. A prova, alguns áudios que não puderam ser usados como prova, algumas conversas aí em alguns processos judiciais, e agora se usam da fala do determinado aí ministro da Educação para atingir o governo Bolsonaro em um ano eleitoral. Nada mais conveniente para quem quer voltar ao poder. E mais um detalhezinho. Conclui, né? Nessa questão de governabilidade, né? Acredito que o ministro ele deveria repensar a estadia dele ali no ministério, porque quando a gente vê uma situação dessa, Luciana, acaba chamando a atenção e deve ser desligado. Bom, só duas coisas. Primeiro, a alocação de recursos, ela obedece à lei das diretrizes orçamentárias. Então, não tem como o ministro chegar e falar, vou dar o recurso para quem? Para você, para você e para você. Tem uma lei, essa lei é aprovada pelo Senado, aprovada pela Câmara. E também, no caso do Ministério da Educação, também obedece às diretrizes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. E uma coisa que eu achei interessante nessa questão dos áudios vazados, gente, CPIs, essas coisas acontecem, a gente pode observar na questão da Covid. Porque o Bolsonaro, ele
superfaturou vacina, é porque o Bolsonaro não comprou as vacinas, e tinha áudio vazado, e tinha não sei o que vazado, e era tudo mentira. Então a gente tem que saber separar, porque em ano eleitoral as coisas vão acontecer mesmo. E a coisa mais interessante que eu achei nesses áudios vazados foi quem recebe propina para construir creche e escola? Porque quem recebe propina em bolsa. Então, como é que se dá nas matérias que o dinheiro de propina é para construir creches e escolas? Achei muito estranho, né? No mínimo estranho, né? A pessoa recebeu propina, ela vai guardar esse dinheiro para ela. Ela não vai construir creche e escola. Rigon. Muito estranho. Tá fechado o seu áudio, Rigon. São duas situações diferentes. Propina foi pedido 1 quilo de ouro nesse vídeo divulgado hoje. O que havia era tráfico de influência e dinheiro que, apesar desse processo burocrático que a professora citou, saía em 16 dias se passasse por um pastor que nem do governo era da igreja do ministro. Então, havia sim tráfico de influência no mínimo. Nesse caso de pedido de 1 quilo de ouro, de corrupção, isso é corrupção, né? Isso é corrupção, propina. Nesse caso, por que envolveu a cidade de Luiz Domingues, no Maranhão? Porque é uma das cidades envolvidas na liberação de garimpo ilegal. Ali o ouro sai, permitido pelo governo, que fecha os olhos e atrapalha a vistoria do meio ambiente, para que faça justamente isso. Porque o ouro não é rastreável, o ouro sai do país. Então o garimpo ilegal ajuda, contribui na corrupção que a gente vê nesse governo. Agora, a gente ter seletividade com corrupção... é um absurdo você... Não, quando envolve o Bolsonaro, é condicional. Pode ser, mas quando envolve qualquer outro, não, é determinativo. Puxa vida, tem áudio. Se o áudio não vale nada, o que vai valer? Linguagem de Libras? Ô, Fernando Tupan, 1 minutinho, Fernando, contado no relógio, por favor. Paulo Caetano, eu vou te falar uma coisa, assim, se falam tanta coisa. Eu tenho um amigo aqui em Curitiba que ele fala... você conhece o Paulo Caetano? Paulo Caetano é meu amigão. Então tem muita gente dentro do governo que fala isso. O Jair Bolsonaro é meu amigão, eu posso facilitar qualquer coisa. E quando você vai mesmo ver, não existe isso. O cara tá agindo por conta própria, para pegar uma bolada, tá no governo ali, ele tem uma certa influência. É isso que geralmente acontece, Paulo Caetano. Isso que nós precisamos moralizar. Por isso nós tivemos a Lava Jato. Vamos lá. Aí os ministros vêm e derrubam tudo.